Nesse vídeo você vai aprender a pensar mais rápido mesmo quando você estiver sob pressão. Fala pessoal, aqui que tá falando é o Felipe Alcântara e é o seguinte, cara, em diversas vezes na vida a gente se depara com uma situação estressante, ou então que deixa a gente sob pressão. Isso me irrita! E muitas vezes nessa hora a gente não consegue pensar direito, a gente precisa de mais tempo do que o normal para conseguir chegar a uma conclusão, para conseguir tirar um raciocínio diante dessa situação. E o problema disso é que na maioria das situações a gente não pode demorar muito para tomar uma atitude, para tomar a nossa decisão. A gente precisa pensar rápido. Então no vídeo de hoje você vai aprender a pensar 10 vezes mais rápido, mesmo quando você estiver sob aquela situação de muita pressão. Caralho, o maluco é brabo. Mas assiste até o final do vídeo porque eu te garanto, a terceira e a quarta dica são muito boas. Então já vamos combinar o seguinte, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque quando a gente chegar em 500 inscritos eu vou fazer o sorteio de um livro para vocês. Inclusive, eu só sei que você pensar sob pressão é extremamente importante, porque depois de alguns anos que você está no mercado de trabalho, você começa a perceber o quanto essa habilidade é essencial. A gente se depara com diversas situações em que a gente precisa tomar a decisão sob pressão, e muitas vezes a situação não está mais favorável para a gente. A gente pode estar no meio de uma reunião de negócio, ou então prestes a fazer um acordo para realizar uma venda que é importante para você, ou até mesmo em alguma prova, em alguma situação ali que exige do seu conhecimento em pouco tempo, sobre uma situação estressante. O exemplo que mais marcou isso em mim foi quando eu e meu sócio tinham acabado de abrir a empresa, a gente estava no primeiro ano de empresa, e a gente teve uma reunião com um possível cliente que, cara, era muito grande no setor que a gente atende. Só por isso você já consegue ter uma ideia de como que a gente foi para essa reunião. A gente já foi com aquela expectativa alta, com medo de falar alguma coisa errada. Cara, eu era bem novo, eu tinha 24 anos, tinha acabado de formar e não tinha experiência nenhuma no mercado. Literalmente, a gente formou e já abriu a empresa no dia seguinte que a gente estava formado. E de verdade, a gente não sabia de praticamente nada, a gente foi aprendendo tudo na raça. Então a pressão que a gente foi para essa reunião foi gigante mesmo. A gente tinha medo de falar alguma coisa errada, de não conseguir atender as expectativas. Então a gente já foi pra reunião muito tenso. E cara, a verdade é que quando a gente chegou na reunião, as coisas foram caminhando conforme o possível cliente queria, porque a gente estava se adequando a tudo que ele precisava, tudo que ele falava. E quando veio, a gente chegou a fechar um acordo com os caras que ia ser extremamente desvantajoso pra gente, porque a gente não soube pensar sob pressão, cara. A gente não soube administrar a ansiedade, administrar a tensão, administrar o estresse, o nervosismo diante de uma situação de pressão. A gente quase saiu no prejuízo por conta disso. A gente só não saiu no prejuízo porque depois, na hora que a gente chegou no escritório, pensou com calma no dia seguinte, a gente falou, putz, tá errado isso daqui, não vai valer a pena a gente fazer isso. E a gente mudou alguns termos depois, a gente conseguiu chegar nesse acordo, fechou o negócio, mas não foi tão vantajoso que nem poderia ter sido, cara. Foi bom porque acabou que alavancou a gente no mercado por conta do nome que a gente foi ganhando, mas assim, financeiramente falando, esse negócio não deu quase nada de lucro. O fato é que é o seguinte, se a gente não souber pensar sob pressão, a gente pode acabar tomando decisões muito ruins que podem prejudicar demais a gente. Mas enfim, agora chegou a hora de te mostrar como você vai pensar 10 vezes mais rápido, mesmo quando você está sob pressão. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que, diante de situações de pressão, a gente tende a tomar a decisão oposta ao que a gente normalmente faria. Quando você vai encontrar com alguém importante pela primeira vez, sei lá, cara, alguém que seja uma inspiração pra você, alguém que você gosta, não sei. A nossa tendência é de que a gente fica respirando mais rápido, fica hiperventilando lá, o coração dá uma acelerada e a gente fica pensando, putz, o que eu vou falar, cara? O que eu vou falar? Então, se você tá desse jeito, a sua reação precisa ser o oposto disso. Então, quando você perceber que você tá tenso por causa disso, você precisa corrigir esses fatores que você sabe que não é o seu jeito natural de agir. Então, já corrige a respiração, respira fundo algumas vezes, faz... Você vai perceber que a sua ansiedade vai diminuir, os seus pensamentos difusos vão começar a ficar mais organizados, vão começar a ficar mais concentrados, e aí você vai ter mais tempo para pensar corretamente, com a cabeça fria. A segunda coisa é que nessas situações, as pessoas que normalmente já sabem o que vão falar primeiro, saem melhor da situação. Você já passou por aquele momento em que você passa por alguém que você gostaria de falar alguma coisa, mas você trava, você não consegue falar, você não sabe como agir? E nem quando você vê aquela menina, aquele menino que você gosta e você quer conversar, mas você não sabe o que falar, você só trava. E aí quando você percebe, quando você finalmente pensa no que falar, a oportunidade já foi. Você já perdeu o time de falar com a pessoa. A pessoa já foi embora, virou as costas, já tá falando com alguém. Eu acho que você deve ter passado por isso. O que você pode fazer é já deixar uma frase engatilhada para iniciar uma pré-conversa com situações em que você sabe que tem dificuldade. Pode ser uma coisa simples, uma coisa que é fácil de você lembrar em qualquer circunstância. Então, sei lá, um exemplo aqui simples, pensando aqui agora, na hora.
hora, você pode chegar e falar assim, e aí, beleza? Meu nome é fulano. Isso aí já vai quebrar o gelo com a pessoa, você já vai estar se apresentando, a pessoa vai se apresentar ainda, você vai ter um tempo a mais para pensar. Além disso, você pode deixar meio que pré-conversas engatilhadas. Só para você ter uma ideia, quando você vai ter reunião com clientes, às vezes você tem mais de uma reunião com clientes, você consegue pegar pontos em comum. Um dos nossos clientes gostava bastante de andar de bicicleta, o outro gostava mais de falar de carro. Então o que a gente faz quando vai falar com esses clientes? Cara, a gente começa a conversar, a reunião, sobre um assunto que ele gosta, que a gente entende um pouco, e aí você quebra o gelo, tem mais um tempo para você ficar climatizado com a conversa ali e já não começar falando direto de negócio. O importante é que esses padrões que você deixar engatilhados, seja a frase simples, um assunto pré-engatilhado, o importante é que seja fácil, não seja nada polêmico, né, se você puxar assunto, então evita puxar assunto de coisas polêmicas que podem gerar intriga, pode gerar oposição, opiniões diferentes, assuntos genéricos, coisas fáceis de ser conversada, só para você puxar um assunto e ganhar mais familiaridade, mais tempo para pensar no decorrer da conversa. Agora, também não adianta nada você ficar planejando a conversa inteira, a conversa não vai desenrolar do jeito que você quer o tempo todo. Pode colocar pontos que você controla na conversa. Quando você está conversando, são 2 ou mais pessoas falando e você vai ter domínio total sobre o andamento da conversa. Então é importante que você tenha a ferramenta da terceira dica para você conseguir ir se adaptando com o andamento da conversa. A terceira coisa que pouquíssimas pessoas sabem, mas é que uma conversa, um encontro, eles meio que têm um padrão de estrutura. Mesmo que uns vão melhores ou piores do que os outros, é tudo meio que o mesmo padrão. E se você souber dessa estrutura, se você souber como é a estrutura de uma conversa, como é a estrutura de uma reunião, como é a estrutura de um encontro, você consegue ir se adequando conforme a situação. Você vai saber onde você está. De acordo com isso, o que você tem que falar. Normalmente, quando você conhece uma pessoa, como é que funciona o desenrolar desse encontro, dessa conversa? Primeiro, vocês se apresentam, vocês contam histórias da vida um do outro para começar a se conhecer melhor. Vocês vão levando a conversa para o ponto de interesse e depois vocês chegam num acordo, que pode ser positivo ou negativo. Para não parecer que é tão técnico, olha só esses exemplos. Numa reunião de negócio é bem parecido. A estrutura é basicamente a mesma. Se você já teve numa reunião de negócio, você sabe o que eu estou falando. Agora, se você ainda não foi numa reunião de negócio, ainda não teve a oportunidade de ter uma reunião de negócio, eu vou te explicar mais ou menos como que funciona. Como eu falei na dica anterior, uma reunião de negócio quase nunca começa indo direto ao assunto. Tem pelo menos uns 5 minutos ali de conversa fiada. Primeiro vocês se cumprimentam, vocês começam a conversar sobre alguma coisa, aquela conversa bem de elevador, sei lá, você vai falar de clima, de algum jogo que aconteceu, um papo assim bem genericão, só para quebrar aquele clima de tensão que fica antes de uma reunião. Você conta uma história, algum caso que aconteceu, e aí depois vocês começam a já direcionando um assunto, já começa a entrar no assunto da reunião de fato. E depois vocês vão chegar num acordo, que pode ser positivo ou negativo, ou uma extensão da conversa, que é uma futura reunião, caso não seja resolvido na primeira. Esse seria o nosso segundo encontro. Inclusive, já tá no meio do vídeo, você não deixou o like, cara? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que é o jeito que você me mostra que você gosta desse tipo de conteúdo, e eu sei que eu posso continuar produzindo mais coisas desse gênero pra você. Aproveita e me segue no Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também. Agora, beleza, você já sabe mais ou menos como agir, como é a estrutura de uma conversa, mas e se no meio de uma reunião, de uma conversa, de um encontro, alguém te pede uma opinião sobre alguma coisa e você não sabe o que falar ainda? A boa notícia é que a quarta dica serve exatamente para esse momento. E, cara, ela pode parecer besta, mas ela é muito boa. O que você basicamente vai fazer é repetir a última frase que a pessoa fala em formato de pergunta para você mesmo. Isso vai te dar mais tempo para pensar. Então, se alguém chega e me pergunta assim, sei lá, Felipe, o que você acha do elefante branco do Himalaia? Aí eu respondo, o que eu acho do elefante branco do Himalaia? E aí a pessoa muitas vezes vai te responder, sim, o que você acha? Eles são bonitos, são feios, são grandes? Além de você fazer isso, te dá mais tempo para você pensar, meio que te mostra o caminho que a pessoa quer que você tome, a resposta que ela está esperando de você. Porque é o seguinte, o que eu acho do elefante branco do Himalaia pode ser muita coisa. Eu posso achar que eles existem, que eles não existem, que eles são grandes, que eles são pequenos, enfim, infinitas coisas, infinitas possibilidades. Mas o mais importante aqui é você ganhar um tempo a mais para pensar. Então é você refazer essa pergunta, não para a pessoa te direcionar, é para você ganhar um tempinho a mais para você pensar. Na hora que você está repetindo as palavras, as últimas palavras que ela fez ali, você na verdade não está pensando nessas palavras, você está pensando na resposta já. Bom, esse vídeo foi meio longo, então para resumir, o que você precisa fazer para conseguir pensar mais rápido sob pressão? Você precisa fazer o oposto do que a sua cabeça quer fazer na hora, que são as reações imediatas sob tensão ali. Você tem engatilhado uma primeira frase ou
alguns assuntos genéricos na sua cabeça, saber a estrutura de encontros, de conversas e de reuniões e repetir as últimas palavras de alguém que te faz uma pergunta, uma forma de pergunta para você mesmo. Mas me diz aí, você gostou dessas dicas? O que você achou? Você já aplica alguma delas? Você não conhecia nenhuma? Deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou. Aproveita que eu vou deixar um vídeo aqui no final que é recomendado para você. Já assiste depois. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!